Senhor Ivair, como foi a criação desse seu livro, Morte em Dezembro? Esse livro levou 10 anos para ser publicado, para mim poder finalizar ele. Eu comecei ele, na verdade, mais de 10 anos. Eu comecei em 2000, porque iria acontecer aqui em Florianópolis, como aconteceu de fato, o encontro do Mercosul com os líderes. E na época eu tinha acabado de ler, pela segunda ou terceira vez, O Dia de Chacal, de Frederick Forsyth. E uma coisa que daí me inspirou. E assim eu saí, a minha parte de criação também é muito de pesquisa. Eu estive nos lugares que o livro aqui mostra. Eu cheguei a sair de madrugada aí na Praça dos Três Poderes, ali em Florianópolis, onde tem o prédio do governo. Cheguei a ficar de madrugada imaginando da onde poderia vir um tiro, como seria um ato oficial, a celebração de um ato. E também estive falando com autoridades policiais na época, visitando sites, fazendo pesquisas, indo em bibliotecas, conversando com autoridades. Cheguei aí até o Costão, onde acontece praticamente a trama. Senhor Ivair, desde que ano e quando que o senhor começou a escrever? Em que ano é difícil de dizer, mas eu comecei a escrever mais ou menos com uns 16 para 17 anos. E o que levou você a escrever ou a sonhar, a publicar um livro? Publicar eu nunca nem tinha noção, assim, depois de uns 10 anos atrás, é claro que eu tive, mas quando eu comecei eu não tinha noção, eu simplesmente escrevia por gostar. Comecei escrevendo poesias, poemas, e com o passar do tempo parti para contos, e a partir dos contos cheguei aos romances. E o senhor tem algum dos livros que escreveu um predileto? Eu gosto de um que ainda não está pronto, que foi o primeiro que eu comecei, que é o chamado O Quinto Homem. Aquele lá eu comecei, de lá eu pulei para Dias Difíceis e agora estou com esse último, que é o Morte em Dezembro, o único que realmente consegui finalizar. Os outros vou deixando, é o meu modo de escrever, dando um tempo, depois pego, continuo. E o senhor tem alguma previsão de uma próxima obra? Quanto tempo vai ser lançado? Ou já tem alguma coisa já preparada? Preparado não tem, como eu disse, eu tenho alguns inacabados, né? Eu tenho ideias na cabeça, alguns outros que eu comecei, que estão mais adiantados, outros nem tantos, mas assim, para quando lançar, aí depende muito de como for as vendas desse, né? A editora também, a parceria que ela fez conosco, depende de tudo de como foram as vendas desse para mim poder ter uma publicação outra, né? Outra chance. Senhor Ivair, o senhor sempre viveu no mundo literário ou alguém da sua família vive nesse mundo literário? Não, na verdade, assim, muito pelo contrário, nossa família não tem grandes vínculos com a arte e literatura, mas desde pequeno eu aprendi a ler em gibi. E eu sempre digo para o pessoal que a melhor maneira de uma criança despertar a curiosidade de uma criança é com figuras, e gibi que tenha figuras. Só que hoje está bem diferente, né? Mas enfim, aprendi a ler com gibi e mesmo na época que eu trabalhava de boia fria, o que eu ganhava com uns 12 anos de idade trabalhando em boia fria, o que eu ganhava eu comprava em gibi, em livros. Me lembro que o primeiro livro que eu li mesmo, livro, foi O Conde de Monte Cristo. E também lembro que o primeiro gibi que eu li, do começo ao fim, era chamado As Poderosas. De um lado era a Poderosa Isis e de outro era As Aventuras da Mulher Maravilha. O senhor, já que todos os públicos, leitores estão curiosos em saber, você poderia dar uma pincelada do que se trata o enredo do seu livro? A Morte em Dezembro basicamente se trata sobre esse encontro então que acontece em Florianópolis, onde estarão grandes autoridades, principalmente da América Latina, presentes, autoridades políticas, econômicas, e existe nesse interim acontece dois assassinatos que supostamente nada teriam a ver, mas um delegado
da região de ingleses, ele acha que tem mais coisa, e assim é chamado a Secretaria de Segurança, a Polícia Federal, e juntos eles começam a tentar investigar, porque surge a informação de que lá na Europa um assassino foi contratado para sabotar esse encontro. E o problema é a identidade desse assassino, que ninguém sabe, ninguém nunca viu o rosto, ninguém sabe quem é. Então vamos ficar curiosos. O senhor não vai contar mais nada, senão o pessoal não vai ler a sua obra, certo? Isso, só no final mesmo, só lendo. Então tá certo, seu Ivair. Nós agradecemos a sua entrevista e desejamos bastante sucesso